fechando a porta. Então, boa noite a todos, os presentes e os que nos acompanham pela internet. Então, é com prazer, com alegria que nós nos reencontramos mais uma vez essa noite, né? Mais uma vez, vamos ser brindados aí com a palestra do nosso companheiro. Então, para isso, vamos nos preparando para entrarmos nessa sintonia, né? Essa noite gostosa, carinhosa. Então, nós vamos pedindo, em primeiro lugar, para que a gente possa ficar bem relaxada na cadeira, procurando uma posição confortável, para que isso nos deixe mais à vontade. E aí a gente vai entrando nessa sintonia, na percepção dessas energias salutares e benéficas que encontramos nesse nosso ambiente. É com essa alegria, com essa harmonia, que nós vamos agradecendo em primeiro lugar ao nosso Mestre querido Jesus, esse grande amigo que nos proporciona tantas coisas maravilhosas, entre elas a oportunidade do conhecimento, do entendimento, o apoio dos amigos queridos, encarnados e desencarnados, e a oportunidade da evolução e do nosso crescimento. Então é com o coração cheio de alegria e de gratidão que nós te agradecemos, Pai querido. E sentindo todas essas energias, essas boas vibrações dessa casa bendita, nós vamos assim nos preparando para mais uma noite de estudos, de reflexões, para que possamos sair daqui mais harmonizados, mais equilibrados e mais conscientes do nosso destino, do verdadeiro sentido dessa nossa caminhada. Então, nos mantendo nessas energias, nessa sintonia, nós vamos abrindo os nossos olhos para dar início à palestra dessa noite. Perdão, esqueci dos recadinhos. Então vamos lá. Vamos repassar aqui os recados que quase todo mundo já sabe, mas não custa a gente repetir, né? Então as nossas palestras acontecem todas as segundas e quintas à noite, com início às 20 horas e 15 minutos. As segundas, terças e quintas, às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas da manhã, com a evangelização infantil. Nosso plantão de atendimento, quem quiser passar pelo plantão, é só chegar mais ou menos meia hora de antecedência do início da palestra, né, do horário que iniciamos a palestra. Vamos lembrar também que já iniciou o curso preparatório, né, Sandra? Já iniciou, né? Às sextas-feiras, às 19... Ai, a sexta-feira, o grupo de apoio. Desculpem. Sábado, às 16h15. Então, quem quiser participar do nosso curso de preparatório, porque o primeiro ano já iniciou, estamos no meio do ano. Então, quem quiser começar os estudos agora, tem o curso preparatório. E às sextas-feiras, às 19h30, é nosso trabalho, nosso grupo de apoio a dependentes químicos, a familiares e dependentes. Então, quem conhecer alguém que esteja necessitando de apoio, família ou dependente que esteja precisando, estamos aqui com o nosso grupo, que está crescendo a cada dia, está ficando um trabalho muito gostoso e gratificante. E a gente está avisando também a nossa viagem a Sacramento e Araxá. Vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de outubro. É aquela viagem que a gente faz anualmente. Esse ano, então, vai ser 28, 29 e 30 de outubro.
Tem ali no muralzinho algumas informações, e quem quiser já fazer a sua reserva, só falar com a Sandra, comigo, tá? Que a gente já está fazendo as reservas. Lembrando o nosso trabalho social, todo segundo sábado do mês, nós distribuímos as cestas básicas e continuamos com a nossa campanha do quilo. Quem quiser colaborar com alimentos não perecíveis, a gente agradece de coração. E todos os sábados, também às 17, né? Tem a distribuição de lanches para o pessoal carente, os moradores de rua, nas proximidades do metrô. Também todos estão convidados a participar. Acho que lembrar também do Evangelho no Lar, que todos nós sabemos o quanto é importante. Aquele momento de estudo, de troca de ideias na família. Então, vamos permanecer firmes com a nossa realização do Evangelho. Então, agora sim, nós vamos convidar nosso companheiro Silvio, que vai falar para nós. O tema da palestra é esquecimento e reencarnação, né, Silvio? Seja feliz. Não dá muito certo perguntar para mim o tema da palestra. Esquecimento e reencarnação. Legal. Vou ver se eu consigo lembrar tudo sobre o tema. A reencarnação é um dos pilares do pensamento espírita, né? É uma ideia que nos é trazida na codificação e nos ajuda a compreender melhor a vida. Na verdade, a reencarnação ela permite que a gente consiga entender, né, de maneira racional a ideia de que nós somos criados, né, simples e ignorantes, nós somos criados por Deus, e a partir desse momento da criação nos são concedidas diversas oportunidades. Nós vamos, à medida em que vamos caminhando, recebendo também algumas tarefas para serem cumpridas e aprendendo com tudo aquilo que a vida, que o caminho nos oferece. Nós vamos adquirindo sabedoria, saber lidar com as situações, vamos colaborando com o progresso e com o trabalho de sustentação da harmonia da criação, até que nós possamos alcançar um estágio de perfeição. É evidente que sem o dogma da reencarnação, sem a ideia da reencarnação, não seria possível admitir esse projeto, né, para nós espíritos. Na verdade, o dogma da reencarnação, ele nos propõe, né, a ideia da reencarnação, ele nos propõe uma maneira diferente de enxergar nós mesmos, a vida, né, e a nossa relação com Deus. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? Nós não somos seres humanos que temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais, nós somos espírito, né? Às vezes, quando as pessoas dizem perto de mim, o meu espírito, eu fico pensando, bom, o meu espírito deve ser alguém perto dela, né, que ela acha que é dona, porque na verdade é o meu corpo, mas não o meu espírito. Eu sou espírito, né? O corpo é uma ferramenta que a vida nos disponibiliza, que Deus nos disponibiliza para que a gente possa passar por existências humanas. Segundo informações de Emmanuel, nós espíritos vinculados à Terra já tivemos de 1000 a 2000 existências. 1000 e 2000 existências nesta fase, né, que é uma fase adiante da evolução que no nosso planeta corresponde ao reino animal. Então nós somos, embora muitas vezes alguns de nós pode não parecer ser, mais adiantados do que os animais. O que nos torna, o que nos caracteriza, o que nos diferencia em relação aos animais, não é inteligência.
Tem muito poodle muito mais inteligente do que muita gente por aí. Eu vou colocar aqui porque parece que isso aqui é só para internet, né? Então eu tô achando que a voz ia ficar maior, então posso falar normalmente e falar e movimentar, que bom. Eu tava achando que... Não, na verdade eu tô com vontade de ir aqui para frente, porque daqui a pouco eu vou me sentir aqui de batina, né? Não, mas pode deixar. Não, mas daí a voz não sai lá na internet. Deixa, o povo da internet tá me vendo, deixa. Eu tenho de acostumar com a televisão, quem sabe? Reconheça o meu talento, eu como um bom leonino, posso ver uma câmera. Oi, mãe. Bom, então, o que nos diferencia de fato dos animais é a liberdade. Aliás, um dos pensamentos que eu gosto muito que diz o seguinte: a liberdade é a nossa maior prisão. É você poder escolher os caminhos. Você começa a aprender, a experimentar, fazer escolhas. O exemplo clássico é o exemplo do pinguim, que lá, quando chega perto do inverno, sente um comichão, pula nas águas geladas lá do oceano no sul do planeta e nada 1.200, 1.400 quilômetros até aquelas praias bem sem graça no sul da Argentina. Não porque é na Argentina, é que as praias são todas cheias de pedra. Então é um local inóspito, não pode dizer que eles foram para lá para fazer turismo, é feio. Alguns, inclusive, até se desviam por razões desconhecidas e acabam chegando no litoral de Santa Catarina. De vez em quando aparece um ou outro pinguinzinho perdido, até no Rio de Janeiro. Mas o normal é que 99% deles migrem para a região no sul da Argentina. E ficam lá alguns meses e depois sentem o mesmo comichão, pulam na água e voltam para o mesmo lugar de onde eles partiram. Eles fazem isso desde o primeiro ano de vida. Bom, o que seria diferente se eles estivessem no mesmo estágio evolutivo que nós? Eles poderiam escolher migrar ou não. Se nós fôssemos pinguins, nós diríamos assim: todo mundo pula e nada, mas eu já tive lá o ano passado, esse ano eu não vou não. Esse ano eu vou ficar aqui. Quero ver como é que é, né? Lógico que nós iríamos morrer de frio, porque o instinto nos protege, mantém a nossa vida, mas nós precisamos ir além do instinto. Nesta fase de transição, nós já começamos a experimentar emoções. Então nós começamos a lidar não apenas com as sensações de conforto, de segurança, mas nós começamos a lidar com as emoções. As emoções que já aparecem, tal qual a inteligência, de maneira rudimentar no reino animal. Mas nós passamos por uma fase de evolução, de manifestação das nossas emoções. E vamos agora, pouco a pouco, sublimando essas emoções através da educação dos sentimentos. A nossa compreensão, a nossa ferramenta de compreender o mundo é a mesma ferramenta onde estão gravadas todas as leis de Deus, a consciência. É a consciência que nos guia neste ambiente de liberdade, de escolha. A vida é a arte de preencher espaços vazios. E ela vai se renovando. Ela vai cuidando. O caminho, na verdade, é uma espiral em ascendente, onde nós somos reconduzidos a situações muito parecidas com aquelas aonde nós não nos saímos muito bem. Quando a gente fala a respeito de reencarnação e a gente fala a respeito de causa e efeito, que são dois mecanismos que são muito ligados, estão muito interligados. A afinidade também é um outro conceito que acaba dando riqueza a esta ideia que a gente traz de evolução. Eu uso sempre o exemplo do rapaz que pichava muro, o jovenzinho que pichava muro. Ele era pichador, ele achava que pichar muro era bem legal. Então, quando ele não podia ver um muro branco, que ele queria escrever lá o nome dele, o nome da namorada, queria pichar o muro. Ele achava que aquilo era bacana. Primeira coisa, todo mundo acha que está fazendo certo, mesmo quando está fazendo errado. Todo mundo acha que está fazendo certo, mesmo quando está fazendo errado. E a maioria das vezes, a gente precisa descobrir o erro antes de modificar. Porque
se não nos parece errado, ou nós não aceitamos que aquela conduta esteja errada, nós não estabelecemos propostas de mudança. O trabalho com os dependentes químicos, qual é o primeiro passo? Eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu tenho um problema. Eu reconheço que a minha conduta está errada. Aliás, primeiro eu reconheço e depois eu preciso de ajuda. Porque às vezes até a gente diz, não, eu reconheço, mas eu posso sozinho, eu sei lidar com isso. E muitas vezes, dependendo da situação, de como essa conduta está impregnada na nossa personalidade espiritual, nós precisamos de ajuda para se libertar dela. Bom, o menino estava lá e à noite pichando o muro de uma casa que tinha acabado de ser pintada. O dono da casa chega. E ele sai correndo. Era noite. O dono da casa, para dar um susto, sai correndo, desce do carro e sai correndo atrás do menino. O menino entra num terreno baldio. Mas a iluminação não existia, ele acaba pisando em falso num buraco e quebra a perna. Começa a gritar, o próprio dono da casa, lógico que não queria que acontecesse nada de tão ruim para o rapaz, o socorre e leva para o hospital. Chega no hospital, a fratura era grave, ele é levado para o centro cirúrgico, avisam os pais, mas ele toma anestesia geral para passar pela cirurgia, põe os pinos, põe aquela gaiola na perna. Quando ele acorda na manhã do dia seguinte, quando a anestesia estava passando, ele acorda sentindo dor. E olha para a perna dele está pendurada com aquela gaiola, né? Ele tinha fratura exposta, teve de colocar pino, aquela cirurgia, né, que é bem violenta. Ele sentia dor e o médico disse para ele, o médico estava do lado da cama e disse para ele, olha, você passou por uma cirurgia de 2-3 horas, você me mostra a chapa e diz, olha, você vai ficar 6 meses imobilizado, depois você vai fazer 1 ano de fisioterapia. E se der tudo certo, você vai voltar a andar. Normalmente. Senão você vai ficar um pouco manquitolinha, mas tudo bem, passou, né? Ele imediatamente começa a pensar, puxa vida, olha o que me aconteceu por conta do que eu estava fazendo. Olha o que me aconteceu por conta do que eu estava fazendo. Isso chama se colocar na posição de vítima. Olha o que aconteceu comigo. O pai entra, o pai espírita, conhecia a doutrina espírita, e o menino diz, olha pai, olha que bobagem que eu fiz com essa história. O senhor sempre falava para mim que não devia pichar muro, que eu não podia fazer isso, e eu nunca ouvia. Agora eu descobri que isso não é bom para mim. E eu estou pagando pelo que eu fiz. Estou aqui com essa perna quebrada, eu vou ficar aqui 1 ano e meio, no mínimo, sofrendo por conta do meu erro. Mas eu vou pagar tudo que eu fiz, porque eu estou sofrendo. O pai disse, não, você está sofrendo as consequências do erro. Pagar é quando você levantar da cama, tiver bom, pegar uma lata de tinta branca e pintar o muro que você pichou. Ninguém paga nada com a dor. A dor educa. A dor é o antídoto do mal. É a bênção, ou seja, a oportunidade, bênção no sentido de oportunidade, que a vida te oferece para parar e refletir sobre a tua conduta. Muitas vezes a dor ela se manifesta e não produz o efeito que ela deveria produzir. No trabalho de evangelização carcerária, eu acho que eu já comentei isso aqui, algumas vezes eu perguntava para os presos, quem é que trouxe vocês aqui? E eles respondiam, a polícia. Lógico que não foi a polícia que trouxe vocês aqui, vocês vieram até aqui. Não, mas foi a polícia que me trouxe. Não. Vocês fizeram escolhas e essas escolhas te trouxeram até aqui. E vocês precisam reconhecer que a responsabilidade, vocês não estão aqui porque a polícia pegou vocês cometendo um crime. Porque a polícia descobriu que vocês cometeram um crime. Vocês estão aqui porque vocês transgrediram uma lei. Então não foi a escolha da polícia. A polícia não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você. Se você quiser sair daqui, você não pode mais fazer as mesmas escolhas. Você vai ter de renovar as suas escolhas. Ah, então eu vou renovar porque eu não quero nunca mais voltar para cá. Não. Aqui você não vai renovar nada. Você vai renovar suas escolhas quando você estiver em liberdade e passar por uma situação muito semelhante com aquela que você passou e que te levou a fazer as escolhas que te trouxeram até aqui. A espiral em ascendente. A vida vai cuidar. Enquanto isso não acontece, você se prepara. Semana passada eu recebi uma carta do Watson, do Magrão.
O Odson, ele um grande amigo, a gente se conheceu na penitenciária, ele cumprindo pena de tráfico de drogas. Um rapaz muito inteligente, de bom coração, mas atrapalhado, totalmente. A maioria das pessoas que estão hoje cumprindo pena no sistema carcerário, 90%, não é nem a maioria, 90%, são pessoas fracas emocionalmente. E que ainda não conseguiram vivenciar, despertar para trabalhar nenhum tipo de bom sentimento, né? Mas que o traço principal, eles são instáveis, eles são inseguros, imaturos e com isso eles não conseguem lidar muito bem com as situações que a vida apresenta, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Eles fazem escolhas que não são escolhas, né, corretas, não atendem aos valores que a maioria de nós hoje já compreendeu. Eles são uma minoria, mas fazem um estrago danado porque a gente se escandaliza muito com as escolhas que eles fazem. Por que eles ainda fazem isso? Porque são fracos, porque são frágeis. As criaturas são mais frágeis do que perversas. Essa frase é de Jesus, viu? Então eu estou bem... os homens são mais frágeis do que perversos. A natureza humana não é de perversidade. Nós somos bons porque nós somos criados por Deus. O mal é resultado da ignorância, é da ausência, né, da habilidade para você poder fazer escolhas certas. Por isso que a gente erra, sofre a consequência, com o tempo aprende, estabelece propósitos de mudança e nos libertamos do comportamento equivocado. O Odson me escreve uma carta, ele está preso há 17 anos. 17 anos no regime fechado, trocou diversas vezes de penitenciária. Eu perdi contato assim, pessoal com ele, tem mais ou menos acho que uns 8 anos, mas ele manda cartas, a gente se corresponde com uma certa frequência. Uma vez a cada 2 meses ele me escreve e uma carta ou outra eu respondo para ele. Lógico que ele faz isso muito porque eu sou advogado e ele me pede uma série de favores que eu não faço, né? De saber como é que está o andamento do processo, de saber se tem alguém que pode ajudá-lo, porque eles querem se libertar da dor. Eles, na verdade, eles querem sair de lá porque acham que lá não é um lugar bom. Só que se você não acha que o lugar onde você está é bom, nenhum lugar é bom. Você precisa aprender a lidar com aquilo que está acontecendo de maneira positiva, porque senão você vai manter a fraqueza de fazer juízo de valor das coisas. Isso é bom, isso é ruim. Tudo é bom. Estar preso é bom. Isso é uma coisa que eu falava para eles o tempo todo. Estar preso é bom. Como você tende a entender, por exemplo, a doença como alguma coisa boa para você. Pode ser que seja muito difícil, mas entenda a doença como parte de um processo de cura. Bom, e a doença é parte do processo de cura. É terapêutico. A dificuldade é a alavanca de propulsão do teu progresso espiritual. É a vida testando os teus valores, te dando a oportunidade de consolidar virtudes que você está trabalhando já há muito tempo e com as quais você se comprometeu e que você precisa consolidar. O Odson me escreve uma carta. Sil, todo feliz. Agora eu recebi o benefício do semiaberto. Este final de semana do Dia dos Pais, eu vou, depois de 17 anos, ir para a rua. E vou estar com a minha família. E ele na carta dizia assim, com a minha esposa, maravilhosa, com os meus filhos. Ele tem 2 filhos com essa moça, que está há 13 anos junto com ele. Aí vocês vão falar, mas ele está preso há 17? Isso é muito comum, as pessoas se conhecerem enquanto um está cumprindo pena, ou é irmão, ou é de algum preso, eles se conhecem, há uma carência mútua de parte a parte deles e das pessoas que vão visitar. E essa moça estava com ele há 13 anos, 2 filhos, e ele falando da alegria dele de poder experimentar pela primeira vez, nesse período, depois desse período todo, a liberdade e convívio com a esposa e com os filhos. Ele me deu um telefone e pediu para que eu, se pudesse, entrasse em contato com ele. Eu resolvi ligar para ele, eles ficam em liberdade de quarta, quinta, até segunda. Qual o melhor dia qual o dia que eu escolhi para falar com ele? Segunda-feira, que com certeza era o dia mais difícil dele. Por quê? Porque segunda-feira ele tinha de voltar para a prisão. Falar com ele na quinta, ele ia estar muito feliz, imaginei.
Na sexta também ele ia estar eufórico. Dia dos Pais, então, ele ia estar felicíssimo. O primeiro dia de pais, depois de 17 anos junto com os filhos, ele ia estar muito bem, ele não ia precisar de mim. Mas na segunda-feira eu falei, eu vou ligar para ele segunda-feira. Então ontem, mais ou menos umas 10 horas, eu ligo para o Odson. Odson, liguei para o telefone que ele tinha colocado na carta. A esposa atendeu. E atendeu de maneira meio fria e me deu um outro número de telefone para falar com ele. Eu estranhei, liguei para outro número de telefone, atendeu o Odson. Odson, é o Silvio. Ô, Forrest Gump, tudo bem? Eles me chamavam na cadeia de Forrest Gump. Eu, depois de quase uns 10 anos de evangelização carcerária, recebi deles um apelido. Fiquei muito feliz, porque os presos, quando entram na cadeia, eles recebem um apelido. Eles não são chamados pelo nome, eles são chamados por um apelido. E eles não chamam ninguém de fora pelo apelido, sim pelo nome. Quando eles me chamaram por um apelido, eu entendi. Eles me viam da mesma maneira como eles. Eu era um deles. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Só quando existe esta relação de igualdade, existe comunicação. Então eu tinha uma liberdade de falar coisas para eles que muito provavelmente os outros colegas que iam no grupo que ia atender não tinham. Eu, por exemplo, dizia para eles, vocês não gostam da família de vocês. Vocês não amam filho, esposa. Por quê? Porque vocês cobram deles coisas que vocês não deveriam cobrar. Por exemplo, se vocês amassem, vocês não pediriam para ninguém vir aqui visitar vocês. Né? Essa é uma experiência que causa trauma. Quem ama pensa no outro, não pensa em si mesmo. E vocês pedem para a família vir aqui, não porque vocês amam, é porque vocês querem que elas sintam pena de você. A esposa, os filhos. Quer que traz Fanta uva, Fanta laranja, bolacha. Vocês têm comida aqui, tem esposas, tem famílias que passam necessidade para poder trazer coisas para vocês comer aqui. Vocês aqui têm café da manhã, almoço e janta. E segurança. Estão mais seguros aqui dentro do que nós lá fora. Vocês já ouviram falar de algum assalto aqui dentro? Não. Ninguém é assaltado dentro da cadeia. Eles ficavam meio assustados, principalmente o pessoal que me acompanhava nas palestras, né? Era um grupo que fazia parte de alguns trabalhadores da federação, e quando tinha reunião o pessoal dizia assim, olha, na escala não me coloca junto com o Silvio, porque o Silvio fala umas coisas para os presos que às vezes a gente fica com medo que os presos vão atacar a gente. Né? Essa era uma das coisas que eu falava sempre para eles. Não peçam para que os familiares venham visitar vocês aqui. Aproveite esse tempo, né? Para dar um pouco de paz de espírito para eles. E não fiquem fazendo promessas falsas, porque quando vocês saírem daqui, vocês não vão arrumar emprego, vocês vão ser um peso para a família. Não fica vendendo a ilusão para a esposa que, olha, quando eu sair daqui eu vou te ajudar a criar os nossos filhos. Vai nada. Por quê? Porque vai ser muito difícil você se readaptar e conseguir prover você mesmo, quanto mais uma família. Essa oportunidade você deixou para trás, destruiu. A probabilidade disso dar certo é muito pequena. Então não acredite em ilusões. Muitas vezes a gente cria, né, castelos, ideias e sonhos tão frágeis. Quando você precisa ter objetivo na vida, mas são objetivos que você possa alcançar. Porque senão o grau de frustração vai ser muito grande. Bom, segunda-feira, Odson. E aí? Ô, Forrest Gump, tudo bem? Ele não estava com a voz boa. Eu falei, você está bem? Pô, ainda bem que você ligou, rapaz. Eu tô aqui numa lan house, eu tô andando desde ontem de manhã, passei a noite na rua. E, ó, meu, não sei, sabe, tudo caiu, tudo desmoronou. Eu falei, mas o que aconteceu, rapaz? Ah, minha mulher, no sábado, conversou comigo e terminou tudo comigo. Acabou meu casamento, acabou o casamento, não tem mais casamento, ela não quer nada comigo. Eu acho até que ela tem outro. E ela não quer que eu veja os meus filhos. Eu perdi a cabeça, bati nela no sábado. Eu acho que ela deve ter chamado a polícia. Eu não sei o que ela fez. Eu não sei se eu volto, se eu não volto. Na verdade, sabe que eu tenho vontade de matar ela. De arrumar um revólver e matar ela. Acabou tudo. Ele deve ter escrito a carta para mim, onde ele falava de Jesus, dos benefícios da reunião espírita, me agradecia, dizia que ele...
uma semana antes disso, na segunda-feira, ele estava pensando em matar aquela esposa maravilhosa que ele ia reencontrar. É aquelas ideias que a gente tem de que a gente gosta das pessoas quando elas atendem às nossas expectativas. A minha mulher é maravilhosa desde que ela faça o que eu quero. Quando ela deixa de fazer o que eu quero, ela não é mais maravilhosa. Vocês já viram aquela situação? E olha, como o pensamento do Watson não é algo muito incomum. Pessoas que ficaram casadas 20 anos e depois se separam, e aí falam, o meu marido, ele não presta. Uai, mas ficou 20 anos casada com ele, não presta, devia ter descoberto isso antes de casar. Quer dizer, ele prestou 20 anos, depois de 20 anos, ele não presta mais. Então significa o seguinte, isso pode parecer que não tem a ver com reencarnação, mas tem. Tem muito a ver com reencarnação. Olha, uma senhora um dia me procurou depois de uma palestra sobre casamento, sobre responsabilidade, e quando eu falo de casamento, tem de falar sobre responsabilidade, ela disse assim, Silvio, eu me separei. Eu olhei para ela, muito provavelmente ela queria que eu aprovasse ou reprovasse. Eu me separei porque o meu marido, que já era dependente químico, se tornou violento. E eu tinha de me separar. Não tinha? Lógico, eu não tenho nada a ver com isso. Foi a vontade que eu tive de falar para ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Sei lá se você tinha ou não tinha. Mas eu senti um impulso de dizer para ela exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Aliás, foi a última vez que eu a vi, lógico. Nunca mais foi no centro, nunca mais apareceu. E eu fiquei chateado depois. Porque eu disse para ela assim, quanto tempo vocês ficaram juntos? Ela disse, 12 anos. 12 anos. E ele era alcoólatra quando você o conheceu? Não, ele não era. Ele bebia só um pouco. Ah. Mas lógico, ele te batia, né? Não, ele era gentil, né? Ele era educado, ele era carinhoso, ele era um bom homem. Olha, na verdade, ele se tornou alcoólatra e violento do teu lado. Se você fez tudo aquilo que você podia para que ele não se tornasse a pessoa que ele se tornou, ainda assim você precisa pensar se você podia abrir mão de um compromisso que, por certo, você tinha com ele. Agora, se você não fez tudo o que você podia para evitar isso, procura ele. Agora. Lógico, ela não queria. Ela queria fazer 8 semanas de tratamento no centro, na verdade. Ela queria tomar passe. Ela queria ouvir falar sobre Jesus e acreditar que estava tudo bem. Estava tudo bem? Não estava. Muito provavelmente não estava. Até porque, se tivesse, ela não teria me feito aquela pergunta. Ela precisava de aprovação. Aí eu fiquei meio chateado. Contei essa história para a Mônica quase me bateu. Ela falou, como você falou isso para a moça vai se sentir culpada. Quando alguém mostra um erro para nós, não é para que a gente se sinta culpado. Eu não quis dizer para ela, olha, você errou, você vai arder no fogo do inferno. Isso é a ideia religiosa do catolicismo. O Espiritismo ele nos chama atenção para os nossos compromissos. Para quê? Para que a gente consiga, o quanto antes, retomar os que nós abandonamos, corrigir o que a gente precisa corrigir. E eu fiquei, porque a Mônica me deu uma bronca, falando, caramba, fiz burrada, né? Não devia ter feito isso. Até porque a cara da mulher, quando eu terminei de falar, era de puxa vida, né? Não era isso que eu esperava falar. Eu achei muito pouco cristão o que eu disse para ela. E às vezes, quando eu conto essa história, as pessoas falam, realmente, eu não gostaria de ouvir isso. Eu não diria isso nunca para ninguém, né? Ainda mais no ambiente. Foi numa casa espírita isso. Os espíritos, depois de um mês, porque eu estava incomodado com aquilo, lá no Jô, no sábado, falou, Silvio, lembra daquela senhora? Não se preocupe. Por quê? Ela recebeu, naquele momento, embora tenha sido um choque, a oportunidade de enxergar algo que a maioria só enxerga depois de desencarnado. É melhor que ela compreenda isso agora e consiga consertar o que ela puder. Porque quando nós desencarnamos, às vezes as pessoas dizem, o que acontece com a gente? Para onde a gente vai depois que morre? Olha, isso não é tão importante
quanto o que acontece com a gente depois que a gente morre. A doutrina espírita não veio para nos ensinar para onde a gente vai. Não é um problema de se eu vou para o nosso lar, se eu vou... Não, é o que acontece. O que acontece? Primeira coisa, nós passamos por um processo de adaptação. Nós estamos encarnados, nós temos de nos separar do nosso corpo físico, do nosso RG, conta bancária, filho, vizinho, a casa, a roupa, a cama. A gente tem que largar tudo isso para trás. Isso é fácil? Não, é muito complicado. Sabe aquelas pessoas apegadas? Eu não posso viajar, quem é que vai dar comida para o peixe? Então a gente fica assim preso numa rotina que a gente sabe que um dia vai acabar. Viva todo dia. Eu peço até para as pessoas fazerem um exercício. Pensa assim à noite. Se eu não acordar amanhã, tudo bem? Nunca faça esse exercício pensando, se eu morrer essa noite, porque demora para pegar no sono. Pensa positivo. Se eu não acordar amanhã, é diferente. Se eu não acordar amanhã é até bonito, né? Mas se eu morrer essa noite, às vezes você qualquer hora você pode ir embora. Qualquer hora, não tem, você não sabe. Você pode ser interrompido, você está sempre recomeçando e você pode ser interrompido a qualquer momento. Por isso que é muito importante você perceber que você precisa viver intensamente. Essa é a primeira regra para que essa adaptação ao mundo espiritual seja menos difícil, menos dolorosa. Vive intensamente. Porque levar àquela situação de que eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito, problemas mal resolvidos, isso não ajuda em nada. Então nós precisamos resolver tudo que a gente puder resolver, fazer tudo que a gente pode fazer, no limite das nossas possibilidades, viver intensamente. Viver intensamente. Bom, depois desta adaptação, nós somos induzidos, é um mecanismo natural, a revisar as nossas últimas escolhas, normalmente a nossa última existência. Sabe aquela história de que quando a pessoa está morrendo, a vida inteira dela passa na frente dela como se fosse um filme? Na verdade está rebobinando. Está rebobinando. E depois esse filme vai passar. E aí você vai começar a perceber coisas que você fez que te incomodam. Aí vai começar a arrumar justificativa. Eu tratei assim o meu irmão, eu não emprestei mais dinheiro para ele, e aí a situação dele piorou, porque às vezes você nem sabia disso. Você fala um não para um irmão que te pediu dinheiro emprestado, você tinha razão, porque ele já tinha pedido dinheiro emprestado para você outras vezes, não pagou, nem agradeceu, nem te reconhecia, nem ligava para você no dia do aniversário. Então você falou para ele, não. E aí por conta desse não, que poderia ter sido sim, ele faz outras escolhas erradas. E aí você vê o seu irmão sofrendo, o seu irmão se desesperando. E aí você vê num filme, você está do lado de lá. Aí você fala, não, mas eu não tinha culpa, porque, poxa, olha o que aconteceu. Aí eles nos ajudam a compreender. Muitas vezes nos remetendo a outras existências, explicando por que aquele espírito veio como seu irmão. Por que o relacionamento era difícil? Por que ele não conseguia administrar bem o dinheiro? Por que ele, não estudou? Por que ele não trabalhou? Por que ele tinha dificuldade com disciplina? E você vai descobrir que muitas das deficiências dele tem muito a ver com o relacionamento que ele teve com você no passado. E que você tinha vindo ao lado dele para poder ajudá-lo a superar. E você abriu mão disso, desse compromisso que você trouxe. Aí, a gente se sente como se estivesse corrigindo uma prova junto com o professor. Sabe? Aquela coisa, vamos corrigir a prova junto. Está vendo aqui? 7 vezes 8. Não é 65, é 56. Lembra que eu botei na lousa 56, nós fizemos toda a tabuada do 7, aí nós fizemos, repetimos, você escreveu no caderno, aí você fala, puxa, é verdade, eu sabia. Eu podia ter acertado, porque eu sabia, isso aí eu tinha estudado, eu estudei 7 vezes 8, eu sabia. Por que na hora da prova eu errei? Quando você corrige uma prova, e você percebe que você tirou uma nota muito menor do que a nota que você estava preparado para tirar, o que você quer fazer? Quero fazer essa prova de novo. Aí você fala, vou voltar. Eu quero ajudar o meu irmão. Eu quero ajudar ele onde ele estiver. E agora que eu entendo
o que eu deveria ter feito, eu quero voltar e quero receber ele de novo. E quero fazer por ele aquilo que eu não pude fazer. E aí a gente volta a se preparar para uma nova existência. E voltamos a nos reencontrar. Espiral em ascendente. O rapaz que pichou o muro tem de voltar no muro quantas vezes forem necessários para que ele, passando na frente do muro, não cogite a possibilidade de pichar. Quando ele voltar da segunda vez, depois de ter quebrado a perna, o que vai acontecer? Ele vai sentir uma vontade danada de pichar de novo. Porque é este o entendimento que ele tinha até a última existência. Mas ele vai falar, puxa, eu estou com uma vontade danada de pichar esse muro, mas é engraçado, eu acho que é errado isso. E outra, minha perna fica formigando quando eu... Sabe, parece que vai dar alguma coisa errada, eu sinto um negócio estranho. E aí é capaz dele não puxar, porque ele está melhor. Porque a dor, né, foi uma experiência que serviu como um freio para aquele impulso que ele tinha. Já não é mais um impulso natural. Ele já não é como da primeira vez, onde ele achava que nada ia acontecer. Embora ele tenha esquecido, porque a vida deu uma volta, é uma outra experiência, ele continua sendo ele mesmo. E o sofrimento é para ele uma bagagem. Por isso que não paga nada, porque o sofrimento é bênção, é consequência. E às vezes, a gente aprende só com sofrimento, às vezes a gente diz assim, a gente aprende com amor também, não é? Como é que é o aprendizado por amor? Bom, levamos aquele rapaz umas 4, 5 voltas na frente do muro. Já quebramos o braço, perna, cabeça, ele já cumpriu pena, já fizemos de tudo. Não adianta. Mesmo sentindo uma sensação muito forte de que aquilo é errado, ele picha o muro. O que a gente faz com ele? Desistimos dele? Não. Você vai, na próxima existência, se preparar. Você vai ser pintor de parede. Aí ele reencarna, preenche uma ficha de emprego, faz um curso de eletricista. Aí ele preenche, porque ele adora eletricista. Aí ele preenche a ficha lá. Aí eu falo, olha, não tem vaga de eletricista, acabamos de preencher a última, tem 5 minutos, a sua ficha era boa, a gente podia até te contratar, vamos ver, vai aparecer uma vaga de eletricista. Mas se você quiser, tem uma vaga de pintor de parede aqui, você quer? Aí ele fala, bom, né, eu estou meio desempregado, mas vai aparecer uma de eletricista? Vai, mas você começa como um pintor de parede. Aí ele fica 10 anos pintando parede. Toda vaga de eletricista que aparece, eles não chamam ele, porque ele é um excelente pintor de parede. Aposenta como pintor de parede. Fica a vida inteira, ele estuda, toda vez que ele tenta entrar numa faculdade para estudar, ele não consegue terminar o curso. E ele fala, puxa vida, eu não sirvo mesmo para estudar, o meu negócio é trabalhar como pintor de parede. Aí a vida espera mais um pouco e leva ele de novo na frente. Aí ele para com uma lata de spray na mão, na frente do muro branco. Fala assim, nossa, se eu pichar eu acho que alguma coisa errada vai acontecer. É a lembrança do passado, da dor. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, nossa, e essa parede está tão bem pintada, deve ter dado um trabalho, né? Poxa, eu gosto, ó, que bela pintura que fizeram aqui. Isso deve ter demorado uns 3 dias para fazer isso aqui. Eu não vou pichar, não. Um negócio tão bem feito, né? Eu gosto dos pintores de parede. Ele aprendeu também com amor. E a vida vai, né, dando essas voltas e oferecendo todas as oportunidades que a gente tem para que a gente mude a nossa conduta. Quanto tempo demora? Nós somos como uma semente que Deus coloca na terra para que ela, no início, viva a dificuldade de estar distante da luz, sufocada pelo sofrimento humano. Nós vamos criar raízes nesse ambiente de adversidade. Nós vamos nos fortalecer. Vamos fincar as bases do restante do nosso caminho, do nosso desenvolvimento. Nós estamos hoje, espíritos vinculados à terra, pelo menos uma grande parte de nós, prestes a vivenciar uma nova realidade. Né? Nós estamos muito perto da verdade, da luz, no entendimento, da razão, da responsabilidade. Mas, se você quiser crescer para o Japão, pode. Né? Você tem uma sementinha, resolver sair, tem 5 centímetros de terra. Mas se resolver crescer para baixo e germinar lá, né, florescer lá no Japão, dá. Você escolhe o teu caminho. Você pode perder tempo, ficar crescendo para os lados, mas o fato é que nós temos de buscar a luz. Nós temos de buscar o entendimento. Qual é o roteiro para esse despertar espiritual? Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus.
Vou contar uma história de reencarnação legal para vocês, até para a gente entender essa ideia. Eu tenho um amigo, Jorge Alexandre, eu vivo contando coisa dele, mas essa agora é uma novidade, aconteceu na última viagem que nós fizemos para Minas. O Jorge, a gente trabalhou junto durante um tempo, nós somos amigos, ele tem algum conhecimento espírita. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, o filho dele de 20 anos, o Marquinhos, faleceu num acidente de moto, na Dutra. Ele baqueou. No dia do enterro, eu conversei com ele. Ao me despedir, eu dei uma dessas mancadas que de vez em quando eu dou. Eu disse para ele: Jorge, de um jeito que você não entende hoje, isto aqui vai te fazer bem. A morte do filho. Ele diz, depois de 2 anos, que quase a vontade dele naquela hora era me bater. Não é uma coisa que você diga para um pai que acabou de enterrar um filho de 20 anos. Mas na verdade não fui eu que disse isso, disseram para ele. Eu fiquei com aquilo na cabeça e nós voltamos a conversar sobre o Marquinhos depois de um tempo, e passados uns 2 anos, ele disse para mim: Silvio, você lembra o que você disse para mim no dia do enterro do Marquinhos? Eu falei: não lembro. Lembrava, lógico. Eu esperava lembrar. Ele falou: você sabe que ontem a minha filha falou comigo e eu lembrei do que você me disse. A Cláudia, minha filha caçula, disse que eu tinha mudado muito depois que o Marquinhos morreu. E eu perguntei para ela: como, filha? Ah, pai, você está muito diferente. Você está mais atencioso, mais carinhoso, mais presente. Sabe, pai? Você hoje, para mim, é um pai muito melhor. Você aprendeu a ser melhor depois que o Marquinhos partiu. E eu lembrei do que você falou. E percebi que o meu relacionamento com a Cida, a esposa, também tinha mudado. Porque quando o Marquinhos partiu, eu estava muito mal, mas eu olhei do lado, ela não ia aguentar sozinha. E então, eu procurei ajudá-la no que eu pude. Sabe, eu quase não conversava com ela mais. E eu procurava então perceber nos momentos de tristeza, quando ela estava chorando, de que ela precisava de mim. E eu me reaproximei da minha esposa. Sabe que antes do Marquinhos partir, meu casamento não ia nada bem. Engraçado, hoje, eu e a Cida estamos bem. Eu me tornei um marido melhor. Né? É aquela ideia, não importa o que te acontece, importa o que você faz com aquilo que te acontece. É isso que vai determinar se aquilo tem valor ou não tem valor. Tudo é bom, mas o valor que você dá às coisas que te acontecem é que torna essas coisas especiais, únicas, importantes na tua vida. Mas ficou aquela história do Marquinhos ainda ter partido. Tudo bem, ficou bem entre ele e a esposa, ele e os filhos. E o Marquinhos? Ele dizia assim para mim às vezes, ele fala: Silvio, eu não aceito que Deus tenha levado o meu filho. Por que ele quis levar o meu filho? E eu dizia o que a doutrina nos ensina. Deus não quis. Mas de alguma maneira que você não entende hoje, foi preciso. Tinha de acontecer dessa maneira. Deus não quer que as coisas sejam assim. Mas muitas vezes as coisas precisam ser da maneira que são. Muitas vezes não, sempre precisam ser. Nada acontece que não seja necessário na nossa vida. Só que Deus não atende às nossas vontades, atende às nossas necessidades. Levei finalmente, depois de muito tempo, o Jorge e a Cida lá para Minas. A história de vida do Jorge é a seguinte: o pai faleceu quando ele tinha 3 anos de idade. E a mãe não tinha, eles vivem em Mococa, no interior de São Paulo, numa fazenda, não tinha como cuidar dos filhos. Distribuiu os filhos para os familiares. Ele foi morar com uma tia que era a madrinha dele, durante um tempo. Só que daí a tia passou por dificuldade, ele foi morar com o tio. Ele ficou de casa em casa mudando. Ele sentia muita falta do pai e ficou muito distante, muito rancoroso com a mãe. O Jorge tinha uma dificuldade, um problema muito bom, porque ele achava que a mãe tinha abandonado. E ele sentia muita falta do pai, porque o pai morreu muito cedo. Ele veio para São Paulo, porque ele jogava futebol. Com 17 anos, ele era do Júnior da Portuguesa. Foi fazer um exame médico e descobriu que ele tinha doença de Chagas. Num tempo, isso há 30 anos atrás,
Um tempo que a medicina, doença de Chagas era marca-passo, o marca-passo era uma pochete que ficava na cintura. Ele sofreu muito com esse problema de coração, teve de trocar e passar por cirurgias, por ajustes. Isso limitou muito a vida dele, inclusive a vida profissional. Ele se casou muito cedo, o primeiro filho nasceu foi o Marquinho, depois nasceram as duas meninas, a Cláudia e a Mônica. E ele lutou muito, eu trabalhei com ele, né, no início, quando a gente estava começando, ele lutou muito, porque ele tinha essa limitação física e ele, para se destacar, ele se esforçava mais do que todo mundo. Aos 50 anos, quando o Marquinho morreu, ele já tinha alcançado uma estabilidade financeira na vida, a ciência, por conta do avanço da ciência, já tinha praticamente solucionado ou dado uma qualidade de vida muito melhor do que ele teve quando ele descobriu o problema. Ele estava casado, né? Tinha passado por esse momento de dificuldade do casamento que eu acabei de descrever para vocês e tinha os 3 filhos. E o Marquinho desencarna. Em Minas, revelaram quem era o Marquinho. Quem era o Marquinho? O pai dele. O pai dele. O pai dele que havia pedido, quando ele descobriu que estava doente aos 17 anos, falou, eu quero voltar para ajudar o meu filho, ele não vai conseguir sozinho. E o Jorge vivia dizendo, o Marquinho foi embora, mas ele era o meu apoio, ele era o meu esteio. A mesma dor que ele sentia quando o pai partiu, ele sentiu quando o Marquinho partiu de novo. Mas o pai voltou para poder apoiar ele até que ele conseguisse estabilizar essa existência dele. Ele estabilizou o casamento, criou as filhas, conseguiu, né, um relativo sucesso financeiro, agora ele podia seguir o caminho. Esses 20 anos que o Marquinho passou, que o pai passou junto com ele, foram os 20 anos que a vida não permitiu, num primeiro momento, que ele ficasse ao lado do filho. E agora, por misericórdia de Deus, ele pode voltar e passa esse período junto com o Jorge. Lógico que a partida do filho é dolorosa, mas poder estar com ele durante 20 anos não foi uma bênção? Foi uma bênção. Quando ele entende, lógico que eu não comentei essas coisas com ele, mas quando ele entender isso, depois que tudo isso passar, ele vai perceber que a partida do Marquinho era necessária, porque não era um programa reencarnatório dele, era um término de um programa reencarnatório. O Marquinho precisa seguir a vida dele em outras existências, outras experiências. E terminou a tarefa que ele tinha como pai, na condição de filho, junto com o Jorge. Cuidando do Jorge como filho. Este mecanismo de reencarnação é perfeito. Você está ao lado de quem você deveria estar. As pessoas chegam na tua vida quando devem chegar e partem exatamente quando isso deve acontecer. As nossas relações terminam quando elas precisam terminar. Agora, todas elas trazem para nós grandes ensinamentos. Mesmo os momentos difíceis são oportunidades para que a gente consiga crescer espiritualmente. Eu não sei quanto tempo tem, que eu não enxergo mais o relógio. Já deu, né? Já deu, é. A gente não fala muito aqui não, né? Bom, a gente poderia falar sobre reencarnação muito mais tempo. Eu acho que tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu, de maneira nenhuma, queria que o que eu dissesse, de alguma forma, pudesse parecer uma verdade absoluta, né? Eu acho que a doutrina espírita, ela nos pede sempre muita reflexão sobre tudo aquilo que nos é trazido. A ideia da palestra é mostrar um ponto de vista, uma forma de ver um determinado assunto, a fim de que isso possa ser útil para cada um formar o seu próprio entendimento. Não é uma cartilha que deve ser seguida, de maneira nenhuma. Porque, na verdade, todos nós sabemos muito pouco sobre quase nada. Muito pouco sobre quase nada. Mas, como nós precisamos aprender muito, e hoje nós estamos numa fase em que nós precisamos consolidar novas crenças, é muito importante que a gente tenha essas oportunidades de conhecer um ponto de vista sobre um determinado assunto e consolidar o nosso próprio entendimento a respeito disso. E esse mecanismo de reencarnação, de causa e efeito e de afinidade, bem compreendido, faz com que a gente consiga entender
a grande oportunidade, a extraordinária oportunidade que nós estamos vivenciando nesta encarnação. O conhecimento espírita aumenta muito a nossa responsabilidade. Muito. Principalmente no que se refere aos nossos compromissos familiares. E isso não é para que a gente se sinta culpado, de maneira nenhuma. É para que a gente se sinta motivado a mudar, corrigir, não ter medo de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Descobrir o que você precisa fazer e se entregar ao máximo para fazer. As coisas vão dar certo, mas depende muito do empenho de cada um de nós. Essa seriedade, esse compromisso, essa responsabilidade é o grande chamamento dos espíritos dentro do conhecimento espírita que foi trazido por Kardec para nós. Se nós abraçamos essa doutrina, nós temos de vivenciar isso no nosso dia a dia. Não é mais prática religiosa, é roteiro para as nossas vidas. Muita paz. Gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Lucy? Boa noite. O que eu entendo que o conhecimento espírita, né, todo conhecimento nos torna mais sábios, mais cultos. Mas como transformar esse conhecimento para nos transformar assim, em melhores? Muitas pessoas que não têm nem o conhecimento religioso e são, por natureza, humildes, resignadas, enfim, têm um comportamento plenamente cristão sem ter o conhecimento teórico. O que nós espíritas ou o que nós seres humanos podemos fazer para nos tornar melhores? É a ideia de Santo Agostinho, né? Você precisa pensar na vida, todo dia. É passar em revista o dia, porque esse mecanismo que eu falei da reencarnação, tem muita gente que vai vivendo a vida aos atropelos, né? Arrumando desculpa e não buscando respostas e vivendo como se nunca fosse morrer e transferindo a responsabilidade de tudo para os outros. Então, perceber que você pode assumir o leme, né, do barco da tua encarnação e que você tem um objetivo, você trouxe para cá um programa, um roteiro que deve ser obedecido e você precisa descobrir qual é. Como que você faz isso? Santo Agostinho dizia, todo final de dia eu me sento no lado da minha cama, né, e passo em revista o dia que eu tive. E procuro observar o que aconteceu, como eu me comportei, como eu estou me sentindo, se eu fui justo, se eu aproveitei tudo que a vida me ofereceu. É prestar atenção. Eu acho que... E Santo Agostinho renovava o compromisso dele todos os dias. Isso também é muito importante, a gente renovar os nossos compromissos. Porque às vezes a gente assume um compromisso lá atrás, antes de reencarnar, e esquece deles. Até nas nossas orações. Eu, nas minhas orações, eu tomo cuidado de dizer, Senhor, me auxilie a cumprir com o programa que eu estabeleci para mim aqui nessa existência. Me auxilie a entender melhor o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. E eu renovo agora, mesmo tendo esquecido, todos os compromissos que eu trouxe até aqui. Eu não quero abrir mão de nenhum deles, porque sei que todos eles são muito importantes para mim. Fazer isso todo dia, eu acho que isso é fundamental, a gente lembrar disso. Eu costumo dizer, eu casei há 28 anos atrás, 29 anos atrás. No dia do casamento, eu disse para a Mônica na cerimônia na igreja. Ela estava olhando para mim, com os olhos cheios de lágrima, ela sorria porque ela estava muito nervosa, emocionada, e eu disse, eu, Silvio, te recebo, Mônica, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias de minha vida. Eu falei isso com uma sinceridade tão grande naquele dia, eu não estava mentindo, era o que o meu coração queria dizer para ela. Eu a amava muito naquele momento. Estavam minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, pessoas, meus amigos, pessoas muito queridas, ouviram eu falar. O padre colocou um microfone, eu falei isso para todo mundo ouvir. Bom, e se eu não tivesse nunca mais, né, renovado esse compromisso, será que ele teria a mesma força do que naquele dia? Não. Então todos os dias eu me lembro.
do que eu disse para a Mônica. Todos os dias eu renovo o compromisso de ser fiel a ela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu renovo meu compromisso de amá-la e respeitá-la. Em todos os dias da minha vida vai ser assim. Até isso tudo acabar. Tem dia que eu tenho vontade de pegar o pescoço dela, apertar até ela ficar azul. E é nesses dias que eu preciso me lembrar mais intensamente do meu compromisso. Amor, disposição, compromisso é uma coisa que você precisa renovar todos os dias. Não basta você falar, eu amo a pessoa, e depois, se eu não tivesse renovado esse compromisso, depois de 10 anos eu ia falar assim, o amor acabou. Se você não renova, acaba mesmo. Tem de renovar. É um contrato. Tem de lembrar que você tem um contrato. E tem de lembrar que você precisa ser fiel a esse compromisso todos os dias da sua vida. É assim no casamento, é assim em relação às pessoas, os pais, né? Nossa, o compromisso com os filhos, a gente pensar todos os dias, como é que eu fui hoje como pai, como mãe? Será que, né, eu cumpri com a minha obrigação? Qual que é a grande obrigação? Jesus dizia, o fardo leve e o jugo suave. É o amor. Será que eu amei os meus filhos hoje como eu deveria amar, como Deus espera de mim? É para pensar. Alguém quer fazer uma pergunta rapidinho? Não? Obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. Tudo bem. Então, estamos todos aqui com muitos pensamentos, muitas reflexões. Cada um vai levar para sua casa, emoções. Então, vamos agora procurar nos sintonizar novamente com os nossos melhores sentimentos, com as nossas emoções e pedindo a ajuda e o encaminhamento dos nossos irmãos espirituais que dirijam as nossas vibrações de amor a todos os nossos irmãos necessitados nesse momento. Aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, os nossos irmãos que se encontram encarcerados. Vamos vibrar pelas famílias e pelos nossos lares, para que cada um possa ter consciência da importância da reencarnação, a importância da nossa vida, da oportunidade que recebemos, e que possamos repensar os nossos caminhos, buscar a melhor forma de vivermos essas oportunidades. Foram tantas as palavras, os ensinamentos aqui passados essa noite. Então, nós podemos vibrar por todos para que encontrem realmente esse caminho. Vibramos e agradecemos, Pai, por essa casa bendita, por essa doutrina bendita que tanto nos esclarece. E que através dela nós possamos realmente encontrar o verdadeiro sentido dessa nossa caminhada. Que assim seja, Pai. Antes de nós nos dirigirmos à sala de paz, tem mais um recadinho aqui para dar. A gente já está organizando agora para o final do ano as nossas sacolinhas de Natal. Então, esse ano, para não ficar tão apressado, aí os presentinhos que a gente faz para as crianças das famílias assistidas. Então, quem quiser colaborar, a gente já está com uma lista aí das crianças, é só nos procurar, tá bom? A gente agradece a colaboração. Ano passado nós tivemos muita colaboração, fizemos uma festa maravilhosa. Quem quiser colaborar é só falar conosco.
Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite.